Oi, gente, tudo bem? Procure fazer bem ao seu próximo. A palavra de Deus, em Lucas 10, 26 a 37, diz assim: Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas e espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e o enfaixou. Depois colocou o homem em um jumento e levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual destes 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus no caso. O especialista, ou o doutor da lei, como outra versão fala, diz assim: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse assim: vá e faça o mesmo também. Vá e faça o mesmo também. Aqui eu estou dizendo, faça bem ao seu próximo. Nós vimos a história bíblica aí e vimos também o quanto Jesus trata desse assunto de alguém que está desalentado, que está sozinho, que está ferido. Jesus pediu a este especialista na lei, já que ele é tão experiente na lei, que ele fizesse a mesma coisa também. Vamos pensar naquele que prestou serviço ao homem que estava espancado. É uma coisa horrível a gente ler essa história, dizer que eles espancaram este homem, mas antes do espancamento eles tiraram a sua roupa. Então foi vergonha, humilhação e ferimento. Quero dizer aqui, faça uma ligação para alguém que está só, que está necessitando do seu carinho, da sua ajuda. Procure não julgar, procure não abrir mais a ferida, procure tratar bem. Eu tomo muitas atitudes na minha vida para ajudar. Eu tenho tomado muita atitude, sabe, para ajudar o meu próximo. Porque não adianta você só estar falando. Nós temos que mudar de postura.
Nós temos que ter um outro entendimento acerca da palavra. Ver de verdade o que Jesus quer. Jesus meio que cobrou, quando ele fez a pergunta desse especialista, desse homem que entendia das leis, entendia tudo, então Jesus, então você vai e faz a mesma coisa, porque você já sabe de tudo, você é esperto. Então, gente, não adianta só falar. Pega o seu telefone, liga ou vai até a casa de alguém agora que esteja precisando de você. Faça alguma coisa em prol de alguém, ajude alguém. Nós temos muitas pessoas, a sociedade de um modo geral tem uma tendência de abrir a ferida, de julgar. A pessoa que está ferida, ele não precisa de que você fale mais dele, que faça fofoca da vida dele ou dela. Ele está precisando no momento é de que você o ajude. Faça como esse samaritano. Ajude a pessoa que está necessitando de você. Se você não pode fazer nada por essa pessoa, então cesse os seus lábios, para de julgar, para de falar coisas que você não sabe sobre a vida dessa pessoa. Essa pessoa foi espancada, essa pessoa foi ferida, essa pessoa está precisando de nossa ajuda. Se nós podemos fazer, é a partir daí que nós vamos dar o pontapé inicial para uma mudança no Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos começar a fazer aquilo que Cristo pediu que nós fizéssemos, quando nós amássemos o nosso próximo como a nós mesmos. Este homem, ele sabia de tudo. Esse especialista da lei, ele sabia de tudo. Mas Jesus pediu a ele, vai e faz a mesma coisa que esse homem fez. É uma coisa, se vocês notarem comigo, o homem, o bom samaritano, que acudiu este homem, ele não só tratou a ferida deste homem, como colocou este homem no lombo do jumento, né? E levou até uma hospedaria. Chegou lá, ele falou com o homem, deu um dinheiro ao homem, né? A palavra de Deus fala, deu uma quantia de dinheiro ao dono da hospedaria e depois voltou e falou, olha, faz tudo que for preciso com ele e depois eu vou pagar a conta. É muito interessante que você se coloque no lugar das pessoas. É muito interessante que você pague a conta da pessoa, porque se a pessoa está desalentada, ela acabou de viver uma situação destruidora, alguém destruiu sua vida, ela não precisa mais de pessoas que ficam assoprando a ferida dela. Ela quer que alguém trate a ferida dela. Essa pessoa precisa de alguém que o acuda e que faça tudo por ela. Porque não adianta eu penso que não adianta muito você dar indicativas para esta pessoa que está ferida. Não adianta você deixar receita, você tem que pegar o remédio e entregar o remédio na mão dessa pessoa. Ou pedir alguém que cuide. Se você não pode cuidar, pedir alguém que cuide. Ao passo de estar falando mal, nós viemos de uma série de reflexões aí, que inclusive eu falei da questão da reconciliação na reflexão anterior. Eu quero dizer o seguinte, vamos parar de acusar quando uma mulher ela se divorcia de um marido e nós não sabemos as causas. Para isso existe advogado, existe psicólogo, para poder analisar os fatos. Nós não sabemos das causas, nós não podemos estar fazendo julgamentos na vida das pessoas. Tem uma série de coisas na vida que tão bom seria se ao passo da gente estar criticando, acusando, fazendo fofoca, espalhando para os outros, nós pegássemos e acudíssemos essa pessoa. Às vezes,
nós temos um comportamento convencional. Posso dizer que na Terra, no geral, no mundo, no geral, existem aquelas pessoas metódicas, que elas são muito convencionais, tá? Existem pessoas muito convencionais, existe aquela que são mais despojadas, que não tem tanta timidez, que é uma pessoa mais que tem a mente mais aberta, porque tem aquelas pessoas, nada contra essas pessoas, só que às vezes a pessoa se reveste de uma convenção, ele tem um tipo de convenção, e o tipo de convenção que ele ou ela tem, os outros olham para eles e veem que eles são os certos, e aqueles que não é como ele é errado. E as pessoas têm muito tendência de olhar a uma pessoa pelo que vê, ou conversou um pouco com essa pessoa, vê que essa pessoa tem uma linha de tradição igualmente a ele, então essa pessoa é dos dele. E aí acaba jogando as pessoas que vivem à margem da sociedade, os marginalizados, os desalentados, eles acabam amaldiçoando e deixando de lado. E isso não é só para quem é cristão, isso é de um modo geral. Existem pessoas que vivem dentro de uma convenção, sabe? E Jesus, ele veio e quebrou esse tipo de convenção. Jesus quebrou tudo aquilo que a gente imagina, que, eu sou certinho, ou eu sou uma pessoa tímida, eu não gosto de estar conversando muito, eu não gosto de estar no meio de... Isso aí, gente, não quer dizer que você é uma pessoa certa. Você não está no meio de pessoas que bebe ou que faz outras coisas, isso não quer dizer que você é uma pessoa certa. Então, aquele que às vezes está à margem da sociedade, está vivendo, é marginalizado, vamos dizer, pela sociedade, hoje ele está lá, mas amanhã ele pode ser aquele que vai te abençoar. Então, vamos tirar essa ideia de que nós somos melhores do que os outros. Vamos tirar essa ideia como aqueles dois que passaram de longe, tá? Aqueles dois sacerdotes que passaram de longe, um de longe e outro mais longe ainda, olhou, viu a situação, mas não tomou conta daquela situação. Vamos deixar de ser esse tipo de sacerdote, ser esse tipo de gente, um tipo de pessoa que não se importa com a miséria alheia, com a desgraça dos outros. Vamos tentar, não vamos ser como esses dois que pularam fora, mas vamos ser como o bom samaritano, porque, como eu disse, nós somos todos iguais. Eu, você, não existe diferença entre mim e você. Nós iremos ser sepultados da mesma forma, todos morreremos. Agora, o que vai fazer diferença é aquilo que você planta agora, o que você é. Procure ser uma pessoa melhor, procure amar o seu próximo. Não fica nessa ideia de que você não pode se misturar com A nem com B, porque isso é teu jeito de ser. Escuta, não existe jeito de ser. O Evangelho é para mudar, para melhorar a pessoa. Se o Evangelho ainda não mudou e não melhorou a tua maneira de ser, teu jeito de agir, tem algo errado. Jesus está falando para você também. Vai e faça o mesmo que esse homem fez. Por isso que essa parábola, essa história, ela ganhou a parábola do bom samaritano, porque ele foi bom. Essa questão dessa convenção que o mundo vive, tem muitas pessoas convencionais, sabe? Infelizmente, existe duas polaridades. Existe o lado convencional e o lado marginalizado. Não estou falando marginalizado de bandido, não. E de pessoas que fazem coisas irregulares, não. Estou falando os marginalizados
são todos aqueles que não são convencionais. Então, por esses que são largados à beira do caminho, esses é que cuidam das causas dos outros. Preste atenção, um convencional jamais ele faz igual Cristo. Ele desce e vai até a casa de um pecador. Um convencional jamais ele zela por alguém. Ele sai da sua casa e se mistura com alguém que para ele é podre, para ele é uma pessoa errada. Então está fora do cristianismo, está totalmente fora do cristianismo, porque o verdadeiro cristianismo é isso aí. Jesus chamou uma massa que não era boa. A igreja de Jesus foi uma igreja, sabe, o tipo de pessoa que Jesus chamou para fazer parte da igreja dele, que são os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Esses, tudo tinha desvio de conduta, de caráter, de tudo que vocês imaginam. Então, eram pessoas que não eram pessoas convencionais, porque os convencionais eram aqueles que viviam dentro da sinagoga, eram os principais das sinagogas. Esses eram os convencionais. Eles eram cheios do entendimento e da lei, mas o amor não existia no coração deles. E estava lá fora alguém que podia dar amor, e esse alguém era Jesus. E para vivermos como Jesus, nós temos que tirar dos nossos olhos aquelas escamas para poder a gente enxergar. A gente tem que ter sensibilidade para nos aproximar das pessoas que estão à margem da sociedade. Se você não entrar no lugar desta pessoa, você não vai saber a dor desta pessoa e você não vai poder ajudar esta pessoa, porque esta pessoa foi abordada por salteador. Ela não precisa de mais um salteador na vida dela. Ela precisa de carinho, de amor, de alguém como bom samaritano que o ajude a levantar, alguém que ajude a erguer, alguém que seja a muleta desta pessoa. Então, se você não pode fazer isso e nem pode estar pedindo a alguém que faça isso por você, então fecha os seus lábios, para de falar enganosamente. Nós temos muitas pessoas que falam dos outros, não tem o que falar, então ele vai buscar falar da vida de alguém que ele nem sentou para estar conversando com a pessoa. Ele nem sabe o tipo de tristeza, de amargura, de mágoa que esta pessoa está vivendo. Se nós não podemos estar ajudando, vamos fechar nossa boca e parar de falar enganosamente de coisas que nós não sabemos da vida destas pessoas. Gente, todo mundo, eu sou como você. Nós somos todos iguais. Ninguém tem diferença um do outro. Se você tem Cristo, é o contrário, é para você ser melhor. Não para você querer fazer julgamentos da vida das pessoas, porque você só será bem-sucedido em sua vida terrena e não terá nenhum tipo de consequência que venha fazer cobranças a você na vida, se você é uma pessoa que procura fazer bem ao próximo. Pense comigo, o que eu já falei o tempo todo aqui, eu quero repetir. Faz igual o samaritano. Evite usar os seus lábios para estragar mais a vida de uma pessoa. Porque a pessoa está longe de você, mas o impacto é muito grande. Quando você fala da vida de alguém, se você não sentou, mesmo que você sente com ela, é o contrário. Se você sentar com esta pessoa e conversar com essa pessoa, você vai sentir a dor desta pessoa juntamente com ela. E aí você vai estar abençoando, ajudando, porque sentindo a dor é impossível
você não meter a mão no bolso e não ajudar esta pessoa a sair desse problema. É impossível você não pegar e não colocar o vinho e o azeite na ferida desta pessoa para curar o que essa pessoa vem passando na sua vida. Dessa maneira, nós faremos que o Evangelho cresça. Dessa maneira, nós vamos fazer valer o verdadeiro cristianismo em nossas vidas. Nós vamos parar de falar mal do nosso próximo. Vamos abençoar o nosso próximo. Porque foi para isso que nós viemos ao mundo, para deixar esse legado abençoado, de ver alguém que está precisando, a gente dedicar o nosso amor, nosso carinho, nosso afeto, e junto com o carinho, amor e afeto, vai a nossa ajuda total. E com certeza, pode ser que amanhã você possa estar vivendo a mesma situação. Você pode ter sido acovardado por alguém e você está precisando de que alguém te ajude. E com certeza, Deus vai levantar alguém para poder te abençoar e te ajudar a sair dos problemas que você vive. Nós estamos precisando de afeto, de carinho, de amor. O que o ser humano precisa é disso, de um abraço. Você, às vezes, não precisa nem fazer muito. Existem pessoas que estão passando por situações muito difíceis agora, neste momento. Se você tão somente deixar todo o cerimonial de lado, toda a liturgia de lado e procurar dar um abraço, estar junto desta pessoa, ouvir esta pessoa, você vai estar fazendo o que o Mestre pediu. Tá? Que Deus possa nos abençoar, mas vamos fazer bem ao nosso próximo.